Olá pessoal, esse é mais um vídeo da REP para falarmos sobre o modelo de saúde baseado em valor, ok? Então hoje a nossa conversa é com você, profissional de saúde e empresário de saúde. Nós vamos entender um pouco mais sobre qual é a missão dos profissionais de saúde. A começar pelo médico, que hoje, nas profissões, é a protagonista na visão do próprio paciente. Então, vamos lá. A pergunta de $1 bilhão. Qual é a principal missão dos profissionais de saúde? Vamos lá? Então, a principal missão na saúde baseada em valor é educar. O profissional de saúde que não tiver um cunho de educador, ele vai ter muita dificuldade no modelo de saúde baseado em valor. Por que ele vai ter muita dificuldade? Porque nós falamos nas conversas anteriores que é um modelo que precisa mudar o comportamento e a visão de saúde das pessoas, a começar dos profissionais que vão contagiar de maneira positiva os pacientes, as pessoas. Então, o principal papel do profissional de saúde, baseado em valor, é de educar. Ele se transforma num educador. E aí nós vamos ver o porquê que ele precisa ser um educador. Um dos grandes motivos. Nós já conversamos sobre o desperdício em saúde. Hoje a saúde no Brasil, ela desperdiça muito recurso financeiro. Por quê? Porque ela está trabalhando no modelo fee for service, que ganha dinheiro com a doença e não promovendo saúde. Então, hoje, o que abrange a Sociedade Brasileira da Medicina de Grupo ou dos planos de saúde, ela levantou números bem interessantes. Exames laboratoriais chegam a 40% de desperdício. Isso equivale a mais de 10 bilhões de reais. Exames de imagem, olha só que absurdo, ultrapassam 80% de desperdício em exames de imagem. O que seriam exames de imagem? Vocês sabem, mas se algum paciente estiver assistindo aqui, exames de imagem envolvem raio-x, tomografia, ressonância magnética. Então, são exames de imagem. Isso chega a um desperdício de mais de 28 bilhões ao ano. Outro indicador muito interessante de desperdício são as consultas desnecessárias aos especialistas. E o que eu quero dizer com consulta desnecessária ao especialista? O médico generalista ou o médico da família também, principalmente o médico da família, e nós vamos falar muito sobre esse conceito, ele consegue resolver de 80% a 92% das queixas dos pacientes. Então, as pessoas não precisam buscar logo de primeira vez o especialista. E ainda o especialista, ela é desnecessária. Segundo estudos, 90% das idas ao médico especialista são desnecessárias. O médico generalista poderia resolver o seu problema e contextualizar a sua queixa na sua saúde em geral. Ou seja, quando você vai no especialista com uma queixa, eu vou dar um exemplo. Uma dor de cabeça. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou ao neurologista para que ele me diga o que fazer com a minha dor de cabeça.
neurologista estudou muito, ele se especializou muito. E ele precisa o quê? Descaracterizar grandes problemas na especialidade dele. Então, é natural que o neurologista vai investigar problemas realmente sérios da especialidade dele. Quais seriam? Um tumor, por exemplo. Como que ele faria um diagnóstico de um tumor? Ele vai pedir uma ressonância magnética. Agora, se a causa da sua dor de cabeça for simplesmente uma noite mal dormida, uma alimentação ruim que você comeu, ou uma alteração hormonal, é muito comum nas mulheres, quando estão trocando de anticoncepcional, as dores de cabeça elas vêm, ciclo menstrual. Então, o especialista, o neurologista, dificilmente ele vai investigar algo que está relacionado a outra especialidade. Ele vai descaracterizar algo da especialidade dele. Então, muitos desses desperdícios de exames estão vinculados à busca direta ao especialista. Porque ele vai o quê? Ele vai tentar focar em problemas possíveis da área dele. Ele está errado? Diretamente não. Mas esse sistema de o especialista aceitar que o paciente com uma queixa vá primeiro a ele, está errado. O especialista poderia dizer o seguinte: você já investigou essa sua queixa no seu médico da família? No seu médico generalista? No médico da atenção primária? Seja ele SUS ou saúde suplementar, que hoje a saúde suplementar está investindo muito na atenção primária. E outro fator são as faltas nas consultas médicas. Pessoal, 30% dos pacientes que agendam consultas não vão às consultas e não desmarcam, causando o quê? Causando um prejuízo. Tudo bem, o médico não vai cobrar essa consulta da operadora e nem do paciente, mas ele faz o cálculo, o custo daquela consulta, ele tem o quê? Ou ele tem que fazer encaixes, e aí é aquele sistema muito assim, depois o médico atrasa, né? Ah, eu fiquei 1 hora esperando o meu médico, porque ele estava atrasado. Mas por que ele estava atrasado? Porque ele teve que fazer uma agenda super lotada, porque ele tem que contar com o quê? Com faltas. E aí no dia que não falta, ele tem que acelerar, ou ele tem que atender e os outros ficam esperando. Ou seja, desperdício de tempo e desperdício de recurso. Então, pessoal, o motivo dos profissionais de saúde investirem na sua didática de educadores, está aqui. Se ele não conseguir reeducar o paciente, mudar o sistema, ele não vai conseguir reduzir desperdício. Nós estamos falando aqui de mais de 30 bilhões de reais por ano que poderia estar sendo investido em aquilo que realmente importa. Esses são alguns dados de saúde. Nós vamos trazer sempre muitos dados para exemplificar e para provar e comprovar o desperdício em saúde no Brasil. É absurdo. Sem falar, pessoal, falando um pouquinho de exames de imagem, o Brasil é o país número 1 em solicitações de ressonância magnética. Ele ganha de todos, ele é o que mais pede. 80% dos exames pedidos dão normais, tá tudo normal. Eles não precisavam estar sendo solicitados, fora os exames de promoção e prevenção, né? Rastreio oncológico, seguindo protocolos, tudo bem. Agora, 80% dos exames solicitados para fechar diagnóstico normais, ou seja, não precisavam ter sido pedidos. E aí
a gente entra aqui uma pergunta. Parece ser fácil, né? Parece ser muito fácil ser um educador em saúde, mas não é. Por quê? Como fazer para se tornar um educador em saúde? Como você, profissional médico, profissional enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, como você vai se tornar um educador em saúde? Então, nós temos aqui algumas dicas, são poucas dicas que, se bem aplicadas, vão ajudar em muito você e os seus pacientes e a sua empresa também. Então, a primeira coisa que a gente deve avaliar no paciente é o nível de maturidade deste paciente. Porque dependendo do nível de maturidade, ele vai conseguir aprender mais fácil ou não. Um paciente com uma maturidade muito baixa, provavelmente você vai ter que acompanhar a jornada dele mais de perto. Ele vai ter que ser um aluno seu, um aluno de pré-escola. Você não pode deixar muito tempo sozinho, sabe? Senão vai lá, se machuca no playground. Então, o nível de maturidade do seu paciente determina o quanto você precisa acompanhá-lo na sua jornada. E nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar o nível de maturidade do seu paciente. Outra coisa, explique o não para o seu paciente. Explique o não para o seu paciente. Por que eu devo explicar o não? Porque o sim, geralmente, ele já chega para você. Olha, doutor, eu vim aqui porque eu quero um exame, eu quero, porque eu assisti. Então, explique o não do desperdício. Se ele chega para você com esse discurso, eu vim aqui só para o senhor pedir tal exame para mim, porque eu tô com essa queixa e eu já vi que é esse exame. Agora, em épocas de Covid, então, tá uma festa. Não, eu vim aqui só para o senhor pedir um teste para mim lá do Covid. Explique o não para ele. Mas para você explicar o não, você precisa ter o quê? Primeiro, didática. Você precisa falar a linguagem que o seu paciente consegue entender. E aí você precisa o quê? Ter identificado o nível de maturidade desse paciente. Além da maturidade, até o nível de cognição, né? Dependendo do grau escolar, é um tipo de comunicação que você vai fazer com o paciente. Outra coisa, dê o exemplo. Não dá mais para o profissional de saúde viver diferente daquilo que ele ensina. Isso não é só profissional de saúde. Hoje é qualquer educador, a começar dos pais. Então, se você está passando para alguém um conhecimento para que ela tenha saúde, você precisa viver aquele conhecimento. Então, dê o exemplo. E se você ainda não vive aquele conhecimento, seja sincero. Olha, eu sei o quanto é difícil exercer isso aqui, mas eu também estou me esforçando, porque não tem outro jeito. Eu preciso aplicar isso aqui se eu quiser ter esse resultado. E o mesmo eu falo para você. Então, dê o exemplo. Faça uma aproximação entre você e o seu paciente. Mostre humanidade. Tire um pouco aquela coisa de Deus, né? De que você fala e a verdade absoluta. Mostre que você também, se estivesse no lugar dele, teria dificuldade de entender se você não tivesse o quê? O verdadeiro conhecimento. Então, dê o exemplo. E acompanhe a jornada. Isso aqui é fundamental. Não dá mais para termos profissionais de saúde
que atendem o paciente hoje e amanhã nem se lembram mais de quem atenderam. O seu paciente, no modelo baseado em valor, ele é seu cliente. Ele é mais do que passivo, ele tem que ser ativo junto com você. Você acompanha a jornada dele, mas quem caminha é ele. Sob a sua orientação, o seu olhar. E quando eu falo a sua e o seu, eu não estou dizendo apenas um profissional, porque nós vamos ver que o acompanhamento da jornada do paciente é algo feito em equipe. Então, o modelo baseado em valor, ele traz toda a consistência da equipe multiprofissional. O médico não é mais o cara que sozinho consegue o sucesso no desfecho da saúde do paciente. Na verdade, nunca foi, mas culturalmente ele é o cara. No acompanhamento da jornada, ele já não é mais o cara. A equipe multiprofissional, ela faz esse acompanhamento com maestria. Ela resolve, ela acolhe, ela direciona, ela motiva o paciente a quê? A entender o não e a cumprir o correto, a cumprir aquilo que precisa ser feito. Ela traduz a linguagem do médico da consulta em pequenas ações do dia a dia. Então, a saúde baseada em valor, ela não existe sem equipe multiprofissional. É impossível. E é por isso que ela é tão maravilhosa. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a maturidade. E pessoal, sabe qual é o bacana aqui? É que tudo aquilo que nós vamos propor para o nosso paciente, nós também vamos fazer. Nós, profissionais de saúde, precisamos primeiro conhecer em que nível de maturidade nós estamos e desenvolvê-la. Sem isso, o nosso sucesso vai ser muito difícil. Então vamos lá. São 4 pontos que nós queremos falar sobre como descobrir o nível de maturidade nosso e dos nossos pacientes. Primeiro, quanto assumimos responsabilidades? Quando a gente fala de assumir responsabilidade, a gente está querendo dizer de não transferir para o outro culpa e não se vitimizar. Então, quanto de um problema eu assumo que eu faço parte ou eu causei? Então, é muito interessante. Isso durante a consulta você consegue pegar muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante. Conversando com uma conhecida minha, muito querida, uma pessoa incrível, ela estava me contando que levou a filha ao médico para resolver um problema de cálculo renal. A menina estava sofrendo com dores, precisando buscar pronto-socorro, super jovem e cálculo renal. Chegou no médico e ele questionou a mãe. E questionou a criança também. Você come muito determinado alimento? E a criança falou sim. Aí a mãe, ai doutor, eu já cansei de falar para ela não comer essas porcarias. O médico virou e disse o seguinte: mãezinha, é só não comprar. Ela me contando, ela disse assim que na hora a cara dela cai no chão, né? Porque é uma grande verdade. Então, quem faz a compra no supermercado da casa é a criança? Se é, não deveria ser, né? Tem umas crianças que vão no supermercado e ficam só mandando. Então, é só não comprar. Não transfere a responsabilidade que é sua para o outro. Então, e é legal porque quando o profissional de saúde
ele mostra para o paciente: ó, assuma sua responsabilidade, mãezinha, sua filha está tendo cálculo renal porque ela está comendo errado. E ela está comendo errado porque você está comprando errado. Essa pessoa poderia nunca mais voltar nesse profissional e sair falando mal. Mas não. O que ela fez? Poxa, é verdade. Eu tô errada. E se eu amo minha filha, eu vou resolver isso tão fácil, não compro mais. Percebe? Pergunta quantas vezes a criança teve problema de cálculo renal de novo. Na verdade, adolescente. Acabou. Então, mudança de hábito de vida. Precisou fazer exame? Precisou tomar remédios e tatatã? Na fase aguda, sim. Mas e depois? O que resolveu? Hábitos de vida. Assumir responsabilidades. Outro fato. A pessoa aprende com os erros. Então esse exemplo é claro, né? Na hora, né? Quanto ela aprende com os erros? Quanto ela ri desses erros? Que foi tão divertido, porque ela me contava dando risada. Eu falei, olha, eu tomei um pedala que, olha, serviu de lição. Então veja, olha que legal, olha que maturidade. E a pessoa vê as coisas de forma positiva? Quanto de resiliência você, profissional, tem e o seu paciente tem? Pessoal, tem um livro muito interessante que eu tive conhecimento há pouco tempo, que ele chama O Antifrágil. É uma definição do autor chamado Nassim, onde ele classifica personalidades e maturidades. E o antifrágil, ele é mais do que resiliente. O resiliente é aquela pessoa que passa por um turbilhão, se despedaça inteirinho, né? E depois se refaz, feito uma fênix. Cara, o antifrágil é aquela pessoa que durante o turbilhão ela encontra soluções factíveis para o problema e ela espalha essas soluções por onde ela passa. É comparado àquela flor dente de leão, que você assopra e ela solta sementes. Então, quanto de antifrágil, quantos por cento antifrágil você, profissional de saúde, está sendo e o seu paciente está sendo? Então, trabalhar a maturidade sua e do paciente é fundamental para o sucesso do modelo de saúde baseado em valor. Vamos para o próximo. Explique o não. Explique o não para o seu paciente. Parece ser fácil, mas não é. Por quê? Porque geralmente a gente não quer o embate, né? O ser humano, ele evita conflito. Fora aqueles que curtem um pega para capar. A grande maioria não gosta de conflito, senão o mundo já tinha acabado, né? Então, quando a gente não gosta de conflito, é mais difícil você falar não. E mais difícil ainda, explicar o não de forma positiva, porque isso leva uma energia muito grande. Então, é compreensível que o profissional de saúde, primeiro, tenha dificuldade de falar, não, eu não vou pedir esse exame para você. É tão compreensível que os números mostram, 80% dos exames de imagem não precisavam ter sido pedidos. E eles estão sendo pedidos por quem? Pelos médicos. E os médicos pedem porque sabem ou porque não sabem? Eles sabem que não precisa pedir. Mas muitas vezes eles não têm coragem de dizer o não.
Só que dá para aprender a dizer não e explicar o não. E aí que entra, pessoal, os protocolos de medicina baseada em evidência. Então, Just Wise é um protocolo internacional aceito pela Agência Nacional de Saúde, que é quem regulamenta as operadoras de saúde, a saúde suplementar. Just Wise é um protocolo que, traduzindo, é escolha com sabedoria. Ele explica os 5 nãos de todas as especialidades médicas. E ele faz isso para o profissional e ele faz isso para o paciente. Então, é muito bacana. Ele é didático. Os protocolos de medicina baseada em evidência precisam ser didáticos. E o Just Wise é um deles. Não é o único, existem vários outros. Mas é importante você saber, profissional de saúde, que existe esse movimento para te ajudar a quê? A explicar o não para o seu paciente. Só que veja, não basta explicar o não para o seu paciente se você mesmo não concorda com ele. Existem muitos profissionais de saúde que não se reciclam, não vão atrás de conhecimento de medicina baseada em evidência. Eles vão o quê? Na medicina popular, que é a medicina do seu colega. Ah, meu colega é cardiologista, deixa eu perguntar para ele. Não, eu vou ver com o ortopedista amigo meu. Olha, eu tenho um amigo GO, o endócrino, ele me disse que é isso que eu tenho que fazer. Tá. Baseado em quê? Então, tem muito profissional que ele não busca protocolos de medicina baseada em evidência. Ele busca a opinião do colega. Tá errado isso? Num primeiro momento, não. Mas essa opinião do colega tem que estar baseada no protocolo de medicina baseada em evidência. Se for a opinião dele, eu estou acostumado, olha, eu tenho feito isso há anos, tem dado certo. Não. Diga não para você mesmo. Sai fora dessa. Baseie nos protocolos. E use didática para explicar para o paciente. Exemplifique para ele. Se você não tem essa veia didática, coloque alguém no seu time que tenha. Os enfermeiros e as enfermeiras são profissionais altamente qualificados e com uma veia de educador incrível e uma paciência acima da média. Eles conseguem explicar para os pacientes coisas e escutar, inclusive, coisas dos pacientes que mudam todo o desfecho em saúde. O médico precisa aprender a trabalhar com a equipe multiprofissional, principalmente com o enfermeiro, que é o quê? É o gestor do cuidado. Qual é a formação na área de saúde responsável pelo cuidado dos pacientes? É a enfermagem, e é tão pouco utilizada para isso. Então, utilize ferramentas didáticas, coloque pessoas para fazer o seu apoio que tenham isso. E se você é um profissional não médico, aqui está um terreno inexplorado. Isso aqui é um oceano azul de oportunidades. O profissional não médico que desenvolver didática e ele conseguir basear os nãos nos protocolos corretos, ele vai fazer a diferença na vida das pessoas de uma forma inimaginável. E ele vai exercer um papel fundamental na medicina baseada em valor. Gravem isso. Próximo passo. Acompanhe a jornada do seu paciente.
E aqui, pessoal, é exatamente isso. A equipe multiprofissional, ela tem talentos que são subutilizados hoje. Por quê? Porque ela é capaz de ensinar o paciente a melhorar e adquirir saúde sem invasão. Sem precisar fazer procedimento, sem precisar lotar de remédio, sem precisar fazer um monte de exame. A equipe multiprofissional, ela se especializou nos hábitos de vida, em melhorar os hábitos de vida, em trazer saúde através de atitude positiva. Então, é esta equipe aqui que vai acompanhar a jornada do seu paciente, que vai fazer uma espiral construtiva e positiva, tirando ele de um ponto de doença e indo para um ponto de saúde continuada. E algo evolutivo, não volta mais. Não é mais um ciclo vicioso. Então, o papel da equipe multiprofissional, ele é fundamental na medicina, na saúde baseada em valor. Ele é fundamental. Não dá para termos uma saúde onde a doença está centrada e o médico é o único profissional que diz o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Não dá mais. Então, pessoal, é isso que hoje nós trazemos para vocês. A saúde baseada em valor, ela precisa de pessoas maduras, dispostas à mudança, ela precisa de conhecimento verdadeiro, ela precisa de uma equipe multiprofissional para realizar tudo isso e ajudar o paciente nesta jornada. Sem isso, o desperdício vai continuar e, segundo a Abrange, Agência Nacional de Saúde, os convênios não vão resistir ao modelo fee-for-service por muito tempo. Nós temos menos de 15 anos para mudar isso aqui. 15 anos passam assim. Ok? Então, vem conosco, vem brilhar com a REP, vamos juntos nessa viagem.